Queridos, boa noite. Guys, what's up? Nós vamos falar o Bispo Ronaldo havia pedido que nós falássemos a respeito de uma estratégia de evangelismo. Bishop Ronaldo had asked us for us to talk a little bit about a strategy to evangelize. Algo que está acontecendo no Brasil, no Centro-Oeste, na região Sudeste, ou praticamente em todo o Brasil. There's something that is going on in most areas in Brazil. E fala claramente, é uma base bíblica, e nos fala claramente de uma estratégia de evangelismo de duplas, ou nas casas, levando a palavra de Deus. And this is based on a biblical passage, and it is basically a strategy of evangelism in pairs, or better yet, in houses. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 10. Let's read in the book of Luke, chapter 10. Até o versículo 1 ao 10. From verse 1 to 10. So I'll read. After this, the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I am sending you out like lambs among wolves. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. When you enter a house, first say peace to this house. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. When you enter a town and are welcome to eat what is offered to you, heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. But when you enter a town and are not welcome, go into its streets and say, even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near." Amém? Amen. Esse texto que nós lemos fala de uma estratégia de evangelismo. This text that we just read, it talks about an evangelistic strategy. Jesus não tinha somente os 12 discípulos. Jesus didn't just have the 12 disciples. Ele tinha muitos outros discípulos, e é mostrado nesse texto aqui. Yeah, he had many more disciples, but this is shown as this text shows us. E quando ele chamou os discípulos e os enviou, And when he calls the disciples and he sends them, ele deu autoridade para eles para pregar a palavra, orar e curar as pessoas. he gave them authority to preach the word, to pray and to heal people. E ele disse que eles iriam trabalhar e alcançariam as pessoas daquela região, e que aquela colheita seria muito grande. And he said that they would work and they would reach the people of that region and that the harvest would be plentiful. Mas ele também explicou que haveria poucos trabalhadores para a colheita, e uma ordem do Senhor foi: orem para que novos trabalhadores possam se juntar a esta colheita. But he also explained that the workers are few, and he commanded them to pray so that there would be more workers for the harvest. Quando as pessoas foram enviadas de 2 a 2, eles sabiam o caminho, eles sabiam aonde eles deveriam ir. When the people were sent in pairs, they knew the way and they knew where they were going to stay. Normalmente nós não conhecemos caminhos, ou não sabemos os caminhos por onde nós devemos pregar a palavra. And sometimes we don't know the ways or the paths in which we ought to preach the gospel. O Senhor Jesus, quando ele chamou os 70, que no início aqui você pode ver nesse texto que ele disse que separou 72 pessoas e os enviou 2 a 2. And so when Jesus calls the 72, as we see in this passage, he has put together 72 of them, and he has sent them 2 by 2. E eles caminharam, e havia algumas ordens que o Senhor deu diretamente para eles. Disse diretamente para ele: olha, vocês vão sair como cordeiros em meio de lobos. Vocês estão sendo enviados como cordeiro para o meio dos lobos. And so he sends them out, but he warns them as well, like, I am sending you as sheep among wolves. You will be among wolves.
Quando nós imaginamos essa cena, nós pensamos em um cordeirinho que está no pasto, uma ovelha que é solta, ou então é levada onde está uma matilha de lobos. And when we picture this scene, we either picture a sheep that is out in the fields free, or we picture a sheep that is led into a pack of wolves. E nós logo nos colocamos com medo, nós temos temor daquilo que está para acontecer. And we're afraid of that, afraid of what is happening. Mas o que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês estão indo para o meio de uma região aonde as coisas não serão fáceis. But what Jesus is saying here is that you guys are going into a region where things are not going to be that easy. Mas eu estou enviando vocês. But I am sending you. E eu estou dizendo a vocês que vocês vão estar no meio dos lobos, no meio das forças malignas e terão sucesso. And I'm saying that you will go and you will be among wolves, you will be among evil powers, and I will be with you. O sucesso vem por causa da ordenança e a direção clara que Deus deu em relação a esses discípulos. The success comes through the anointing and the guidance that Jesus gives to these disciples. Ele disse claramente, não levem bolsa. He clearly said, don't take any purse. Além de vocês estarem indo para o meio dos lobos, vocês não devem levar nenhuma bolsa. So you're not just going among the wolves, you also should not take any purse. Está dizendo claramente para nós, olha, não se preocupe, eu vou garantir a proteção de vocês, mas também eu vou cuidar da provisão de vocês. And he's saying that, do not worry, I will not just protect you, but I will provide for you. Tudo que vocês precisarem, não precisa de levar nenhuma provisão. Eu vou estar cuidando de vocês. In everything that you don't need to take any provisions with you. I will be your provider. Ele fala claramente, não levem bolsas e nem bagagem. Está dizendo, não levem nada, não tenham nenhum peso sobre vocês. Vocês têm que ir como eu estou ordenando. And when he's saying that don't take a purse or a bag, he's saying you don't have to be carrying anything with you, because wherever you are, I will be your provider. Livrem-se dos fardos, livrem-se dos pesos, livre-se do esforço humano. Get rid of the burdens and of the weight. Get rid of the human effort. O peso nos faz sentir cansado. Aquilo que é uma missão se torna um peso muito grande que deveria ser leve. And the weight makes us feel very heavy. The mission, something that should be light, is all of a sudden very heavy. Descansar no Senhor implica em fazer a obra do Senhor sem se sentir cansado. To rest in the Lord implies that you're doing the mission of God without feeling like you're tired. Quantas vezes nós fazemos a obra do Senhor, mas nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados e até muito esgotados por aquilo que nós estamos fazendo? And how many times are we doing what God has called us to do and we feel tired and we feel burned out and we feel fatigued? Nós não percebemos que a obra do Senhor é dele e não nossa. We don't realize that the work of God is His and not ours. Nós simplesmente vamos como cordeiros. We simply go as lambs. Confiamos na palavra do Senhor, confiamos naquilo que Ele diz a nosso respeito. Trusting the word of God, trusting what He says about us. E Ele diz mais, olha, não levem sandálias. And He also says, listen, don't take any sandals. Você vai ter que ir por um caminho que você não pode se preocupar com ele. You will go through a path that you don't have to worry about them sandals. Eu vou cuidar de você. I will take care of you. Quando nós pensamos nessa situação, nós ficamos com medo de sermos feridos, machucados e rejeitados. When we think about these situations, we have a fear of being hurt and of being rejected. Nós pensamos que as pessoas vão nos tratar mal, vão nos rejeitar e vão até mesmo violentas conosco. We think that people will badly hurt us, that they will reject us, or even be violent towards us.
Quando nós olhamos para o mandamento do Senhor de ir pregar o Evangelho, nós queremos ficar retraídos porque nós temos medo de ir avante. When we look at the commandment of Jesus to go and preach the gospel, we would like to stand back because we are afraid of hurting ourselves. Esse texto fala claramente que nós somos levados e conduzidos debaixo de uma proteção e uma direção clara do Senhor. And this text, he shows that we are led in a protection and guidance that comes from God. Os discípulos sabiam aonde ir. The disciples knew where to go. Eles sabiam em que casa estar. They knew what house to stay in. E Jesus disse para os discípulos: vão às casas, às famílias e levem paz às suas casas. And Jesus says, go into the homes and bring peace with you. O nome desse projeto que foi lançado se chama Casas de Paz. And this project, the name of it, the project that was launched in Brazil is called Homes of Peaceful Homes or Peaceful Homes of Homes. Peace. Não é um projeto nosso, ele foi criado por um outro ministério do interior de São Paulo. It wasn't a project that was created by us, our ministry, but it was another ministry in the interior of São Paulo. Mas a base dele é esse projeto de levar paz às famílias. But this is the basis of the project, to take peace to the families. Nós não estamos indo em casas que não nos queiram receber. We are not going to homes that do not want us. Vamos prosseguir no texto. Let's move forward in the text. E o texto diz, no outro versículo diz: fiquem na casa. And then the text further on says, stay in the house. Se uma casa abrir a porta para você, fique naquela casa. If someone opens the door for you to stay in a house, stay in it. Quando você entrar na casa, você deve dizer: paz esteja nesta família. And when you go into the house, you should say, peace be with this family. E quando você deixa a paz, você também recebe daquela paz na sua vida. And when you leave the peace, you also receive a bit of that peace in your life. Continua o verso 6, continua dizendo: a paz voltará para vocês quando vocês entrarem e deixar a paz naquela casa. As verse 6 says that the peace will rest on you when you bring peace to the households. O versículo 7 diz: fiquem naquela casa e comam e bebam do que derem a vocês. Verse 7 says, stay in that house and eat and drink whatever they give you. O texto está dizendo: olha, onde vocês entrarem, sejam persistentes, não fiquem mudando de um canto para o outro. What the text is saying is, wherever you go, be persistent. Don't be going around from one place to the other. Exerçam o ministério que foi colocado nas suas mãos. Exercise the ministry that was put in your hands. Se não te receberem, saia, siga em frente. If they don't receive you, get out and move on. A palavra é clara a respeito desse assunto. The word of God is clear when it comes to this. Quando você entra em um local, você é condutor da paz do Senhor. When you go into a place, you are the driver of the peace of the Lord. Talvez vão dizer para você que você está sendo colocado no meio de um covil de demônios. And perhaps someone might say that you're being put in a place surrounded by demons. No Velho Testamento, existem dois exemplos claros de pessoas que entraram em alguns lugares que foram muito difíceis. In the Old Testament, there are examples of people that went into very hard places. Deus não livrou José de ser preso. God did not deliver Joseph from being arrested. Ele entrou com ele na prisão. But he went with him to the prison. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego. I was going to say that. He did not deliver Shadrach, Meshach, and Abednego from the fire furnace, but he was there with them. Yes. Ele não livrou Daniel da cova dos leões. Nor did he deliver Daniel from the lion's den. Mas ele entrou com eles. But he went with him. Aonde você entrar, em qualquer situação, Deus vai estar com você. Wherever situation that you enter, God will be with you. Deus não tira de nós as nossas experiências. Ele está junto conosco. God does not take away our experiences. He's with us in them. Não
não nos livra de todas as dificuldades. Ele passa conosco pelas dificuldades. He does not deliver us from all difficulties, but he goes through the difficulties with us. Deus está sempre presente conosco. God is always present with us. E essa estratégia de evangelismo And this evangelistic strategy é para entrar nas casas, dentro das famílias. is to enter the homes of families. Nós recebemos uma promessa We have received the de uma promise colheita abundante. of an abundant harvest. E nós estamos sendo levados a conquistar pessoas. And we are being led to win the hearts of people. Nós sabemos que aqui na Europa é muito diferente do Brasil. I understand that here in Europe is very different than in Brazil. O brasileiro recebe muitas pessoas em casa. The Brazilian person is very used to having people in their own homes. O europeu não faz isso. But the European person doesn't do that as much. Se ele quer conversar com alguém, ele marca em um local público, em um restaurante e se tem uma conversa com alguém. If they want to meet with someone, they would probably book a time in a public place, and then they would go there and talk to them. Mas o que a Bíblia está dizendo é para irmos à casa das pessoas. But what the Bible is saying is that we should go to their homes. Essa estratégia não é uma estratégia para se visitar pessoas que já conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra de Deus. And this strategy isn't about visiting the homes and the families of people who are already Christians. É para ir atrás das pessoas que estão passando por dificuldades e problemas e estender a mão a elas. And it is to go and visit the families and people who are going through difficulties and to extend a helping hand to them. Hoje eu conversava com a pastora Paula a respeito de alguém que ela acompanha que está passando por dificuldades emocionais. And today I was talking to our senior pastor Paula, who is helping out and counseling a person who has been having emotional problems. E é uma pessoa que não é evangélica. And it is a person who is not a Christian. É uma estratégia para ir até a casa dessa pessoa e traçar um projeto de conquista naquela família. It is an opportunity to go to that person's house and begin a project of winning over that person's heart. Esse projeto pode ser feito somente em casas? Não. Can this project only be done in homes? No. Ele pode ser feito em uma empresa, em um escritório, ou até mesmo aonde se reúna um grupo de pessoas para ouvir a palavra. It can be done in companies, it can be done in offices, or even just a place where people gather to listen to the Word of God. É uma estratégia que você vai até alguém que está passando por necessidade e dificuldades. It is a strategy where you go to a person who is going through needs and who is going through struggles. E diz para ele, eu quero orar por você um período. Você concordaria? And you can say, hey, I just want to pray for you a bit. Would that be all right with you? Na nossa igreja nós temos um projeto de orar pelos problemas das famílias. Você aceita que a gente ore por você? In our project, in our mission, oh my goodness. In our church we have a mission where we want, that is to pray for people's needs and struggles. Would you mind if I pray with you? Pronto? Yeah, we're good to go. Come on. Come on, let's go. Ok. A estratégia é você se oferecer para orar pela pessoa por um tempo determinado. The strategy is for you to offer to pray for someone for a determined time. É ir na casa da pessoa fazendo, como se diz no Brasil, uma campanha de oração por ele. It is to go to a person's house and do, as we say in Brazil, a prayer campaign for them. A primeira vez que foi feito, a igreja que criou colocou que se faria uma novena na casa da pessoa. Eram 9 semanas. Okay, yeah. It's novena is actually called 90 novena. 90 weeks. Yeah. So the ministry and the church that actually implemented them, they wanted to do a 90 or novena in the homes of the people. Como uma estratégia de oração e jejum por aquela família. As a strategy of prayer and fasting for that family. Nós entendemos que o melhor processo para esse é
por 7 semanas. We understand that the best strategy for this is 7 weeks. São 7 passos para se conquistar a vitória. It is 7 steps to conquer victory. E no final desse processo, sempre existe uma grande colheita de almas nas igrejas. And in the end of this process, there is always a huge harvest of souls in the church. Na nossa igreja, e o bispo Ronaldo tem chamado essas pessoas de aqueles que estão indo de semeadores. In our church, Bishop Ronaldo, our leader, he's been calling these people, the ones that are doing this mission, as planters. Aqueles que estão semeando a palavra. Those that are planting the word of God. Na igreja que o bispo Ronaldo, vou falar da realidade dele, porque ele é cobertura dos irmãos. And in the church of Bishop Ronaldo, and I'll talk about him and his reality because he is the leader of this church. Nós estamos fazendo também na nossa igreja da fama. We're also doing this in our church, in the church of Fama. Foi uma estratégia que ele não queria se envolver. This was a strategy that he did not want to get involved in. Mas uma das pastoras, que foi a pastora Sandra, que é conhecida de alguns irmãos que já esteve aqui. And one of the pastors, Pastor Sandra, which some of you may know because she's been here already. Os discípulos dela estavam muito desanimados. Her disciples were very discouraged. E ela pediu autorização do bispo para ela fazer com os discípulos dela, usar essa estratégia com os discípulos dela. And she went to Bishop to just ask for his permission for her to use this type of project with her disciples. Ela pediu para fazer com 10 equipes, 10 duplas. And she asked to do this with 10 pairs. Um outro pastor que viu ela preparando os kits para as visitas. Another pastor that saw her getting the kits ready for the pairs. Pastor Leonardo. Pastor Leonardo. Pastor Cleidivan. Pastor Cleidivan. Eles pediram para entrar também na estratégia. They also asked to start doing the same thing. Logo das 16 duplas de discípulos que ele tem na igreja local dele. And so from the 16 couples of pastors that he has in the church, 11 deles já queriam estar trabalhando com essa estratégia. 11 of them already wanted to do all of this. Ele pediu que parasse, que ele iria organizar para ver o que estava acontecendo. And so he asked that everything would come to a halt so that he could organize what was going on. Porque 5 duplas de discípulos dele não queriam se envolver. Because 5 of the couple pastors that he had did not want to get involved. E ele disse para eles, nós vamos abrir 150 lugares de paz. And so he said, we're going to open 150 places of peace. No último domingo que ele esteve na igreja, And the last Sunday that he was in the church, ele ungiu 420 pessoas. he anointed 420 people. Foram mais com 420 pessoas, 210 duplas que estavam sendo enviadas. Which meant that it was 210 pairs that were being sent out. E durante a viagem, essas 2 semanas, ele disse para parar de abrir lugares de paz, que já estavam ultrapassando 300 lugares de paz. E ele colocou o limite de 300 lugares. And during this week, he had to put a cap on the amount of places of peace because he was at the number of 300 and he didn't want to get past that, so he limited it. E isso está acontecendo muito rápido nas nossas igrejas. And this is happening very fast in our churches. Mas esse é um processo que ele tem início, meio e fim. But this is a process that has a beginning, middle, and end. Nós não podemos começar algo simplesmente sem ter um tempo de jejum, oração e treinamento para que isso aconteça. We cannot start something without having a period of fasting, of prayer, and preparation for this. O que fez os discípulos terem sucesso foi o processo que eles tinham de jejum e de oração. The reason why the disciples were so successful in this was the process that they had of fast and prayer. Eles procuravam obedecer a direção clara de Deus. They seeked to obey the clear direction of God. Alguns versículos para frente do texto de que nós lemos, A few verses ahead in the text that we read,
Versículo 17 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós, em teu nome. Ele respondeu: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. And so it says in verse 17 of Luke chapter 10, said, the 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submitted to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Algo que está acontecendo na igreja é a alegria sendo restaurada. Something that is happening in the church is the joy being restored. Quando começamos a falar a respeito dessa estratégia, as pessoas se sentem como cordeiro no meio de lobos. When we start talking about these strategies, we feel that we see that people start to feel as if they are sheep among the wolves, E tem medo. and they're afraid. Mas o que acontece é que quando eles foram e exerceram o mandamento do Senhor, eles começaram a ver que tinha resultado e tiveram alegria. What happens is that when they start to obey the commandment of the Lord, they begin to see that it works and they begin to rejoice. A alegria veio porque eles foram até as outras pessoas. The joy came because they went to the other people. Okay. Okay. Nós estamos percebendo We are seeing que a igreja, quando exerce o ministério de ir a outras pessoas, ela recebe alegria em si. when the church exercises their mission to go out into other people, they feel a rejoicing. Eles disseram: Senhor, nós oramos e os demônios submetem a nós e as pessoas foram curadas. They're saying, Lord, we prayed, and the evil demons, the spirits, they're submitting to us, and people are getting healed. E Jesus disse diretamente para eles: eu dei a vocês autoridade. And Jesus tells them straight on, I gave you the authority. Nós estamos indo debaixo da autoridade do Senhor Jesus. We are going forward under the authority of the Lord Jesus. Somos ameaçados nós não queremos ir. We are threatened, and so we don't want to go. O diabo sempre tenta nos ameaçar e amedrontar. Satan always tries to threaten us and make us afraid. Mas a palavra do Senhor é: eu dei a vocês autoridade. But the word of God is, I have given you authority. E quando nós temos autoridade, And when we have authority, as forças das trevas submetem a nós. the forces of darkness submit to us. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Buscando a presença do Senhor. What are we doing here today? We are seeking God's presence. E quando entramos na presença do Senhor, Ele vem sobre nós com o poder e a autoridade dEle. And when we enter into God's presence, He comes to us with His power and His authority. O que Deus estava enviando como estratégia é uma estratégia de salvação e conquista. What God is using as a strategy is a strategy of salvation and of conquest. Mas nós precisamos entender que precisamos ter um dia de início e um dia para terminar. But we must understand that we must have a day to begin and a day to end. Se nós não tivermos um dia de começarmos e um período de preparação, de oração e planejamento, If we don't have a day to start of preparing, of praying, and of planning, nós vamos ter lugares de paz começando todos os dias, todas as semanas durante o mês. we will see that there are places of peace that are starting every day of every month. E em cada dia da semana tem uma estratégia que precisa ser aplicada. But every day of the week, there is a strategy that needs to be applied. Os semeadores precisam se reunir para orar juntos e aprender a ministrar juntos. The planters need a time to get together and to learn how to minister together.
A palavra, antes de você ir até as pessoas, precisam ser ministrada a você. The words that you speak to people must first come to you. Uma reunião do lugar de paz, ele deve acontecer de 30 a 40 minutos de tempo total. A meeting in a place of peace should last only from 30 to 40 minutes. 15 minutos, 18, 20 minutos de palavra. 15, 18, maybe 20 minutes of actual preaching. Nós nunca vamos fazer uma visita e entrar em situações difíceis. We will never do a visit and enter into difficult situations. Nós não vamos visitar as pessoas para falar daquilo que elas estão fazendo de errado. We will not visit people to tell them, to point a finger and tell them that what they're doing is wrong. Nós estamos indo para falar do caminho que Deus tem para elas. We are going to talk about the guidance that God has for them. Nós vamos falar do caminho de paz que existe para que elas entrem. We will talk about the way of peace that God has for them to enter. Quando as pessoas recebem essa palavra de paz, normalmente elas vão abrir o coração. When people receive these words of peace, usually they will open up their hearts. Nós esperamos que as pessoas rapidamente mudem de atitude. We expect that people will quickly change their attitudes. Mas enquanto alguém não se converte a Jesus, But until somebody doesn't accept Jesus, essa pessoa não consegue, como que eu explico? Ela só vai conhecer a verdade se ela receber Jesus. a person will only get to know the truth if she accepts Jesus. Enquanto ela não conhece Jesus, ela permanece debaixo do véu. And until she gets to know Jesus, she will remain blind. Não adianta você falar daquilo que a pessoa está fazendo errado. There's no point in you trying to tell a person what she's doing wrong. Quando você começa a falar para a pessoa a respeito dos seus erros, você começa a falar para a pessoa a respeito When you begin to talk to a person about what they're doing wrong, automaticamente ela vai resistir a você. automatically she will resist you. Mas quando você fala que Jesus tem um caminho para que ela possa mudar de vida, ela vai abrir o coração. But when you say that Jesus has a new way for them to go in, she will change her attitude. A palavra de Deus fala no livro de Coríntios The Word of God says in the book of que Corinthians quando alguém se converte a Jesus, that when someone accepts Jesus, o véu que está sobre ele é tirado. the blindness that is upon them is taken away. Enquanto ele não conhece Jesus, Until they know Jesus, ele está debaixo do véu. they are under this blindness. Ele não tem entendimento do que está errado. They have no understanding of what is really wrong. Por isso que é importante pregarmos Jesus That is why it's important for us to preach Jesus e não falar do que está errado. and don't point into what is wrong. Quando a pessoa conhece Jesus, o entendimento dela é aberto. And when a person meets Jesus and accepts him, a person's understanding is opened. São verdades espirituais que nós conhecemos, There are spiritual truths that we know, que nós queremos que os outros conheçam, that we want other people to know, mas esse conhecimento só vem quando alguém recebe Jesus. but this understanding only comes when someone accepts Jesus. Quantas pessoas na nossa família que não conhecem Jesus e não possuem entendimento daquilo que nós pregamos? How many people are in our family that do not understand the meaning of what we preach? Porque ele ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. It's because they haven't accepted Jesus as their Lord and Savior. Essa estratégia não é para ir na casa das pessoas, This strategy isn't to just go into people's homes, falar daquilo que ele tem na casa de santos, de altares, ou da sua prática de vício. oh, and it's not to just talk about how many statues of saints they have or the practices and addictions that they may have. Mas para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. But it is to speak about how Jesus is the truth, the way, and the life. Foi preparado para essa estratégia So for this strategy, it was prepared algumas coisas práticas. a few practical things.
Ela está em português ainda, essa revista, So this magazine is still in Portuguese, mas ela possui 7 estudos chaves. but it has 7 key studies. Podemos falar deles? São 7 chaves. A primeira estudo é a chave da salvação. So it's 7 keys, and the first one is the key of salvation. Segunda, a chave da ressurreição. The second is the key of resurrection. A, a terceira, a chave da libertação. The third is the key of deliverance. A chave da obediência. The key of obedience. A chave do arrependimento. The key of repentance. A chave do encontro. The key of the encounter. E a chave da felicidade. And the key of happiness. Cada reunião tem uma palavra específica. Each meeting has a specific message. Ao entrar na casa da pessoa, Going into a person's house, existem algumas regras básicas que nós precisamos observar. there are a few basic rules that we must observe. Nós, como brasileiros, nós somos muito afoitos. Essa é a palavra correta? Us as Brazilian people, we're very out there. Is that it? Out there? I don't know. Yeah, out there. They're very out there. It's very, então, ok, very out there. Awesome. Uau. Primeiro, nós precisamos respeitar a casa da pessoa. And so first, we need to respect a person's home. O chefe da casa precisa, a pessoa da família precisa nos dar autoridade para entrar na sua casa. The person of the family must give us authorization to enter into their home. Nós precisamos ser educados com as pessoas e cumprir os horários. We should be polite with people and be on time. Nós precisamos ser o mais gentis possíveis com as pessoas. We should be as kind as possible to people. Precisamos lembrar que às vezes as pessoas são rudes, mas não conosco. É por causa das dificuldades que eles possuem. And we must remember that sometimes people are rude to us, but not really to us, but it's more because of the difficulties that they're going in right now. Sejam agradecidos às pessoas porque estão nos recebendo na sua casa. And be very thankful to people because they are welcoming you into their homes. Sejam pontuais com as pessoas. Be punctual with people. Falem uma linguagem comum, uma linguagem que as pessoas vão entender. Speak a dialect that is normal, a dialect that people will understand. Não fique usando palavras ou chavões crentês. Don't speak Christianese. Uau! I know it. Eu soltei e pensei, como que ele vai sair dessa? I said the word and I was like, how is he going to translate this? Use sempre palavras motivadoras. Always use encouraging words. Palavras de bênção. Blessing words. Não fique falando de coisas muito espirituais. Don't really talk so much about these spiritual things. Não fique tentando mostrar que você tem muito conhecimento. Don't try to show that you have a lot of knowledge. E que a pessoa não possui conhecimento, é até mesmo ignorante. Or to show that the other person has no knowledge or are even ignorant. Você não precisa demonstrar conhecimentos bíblicos, mas você precisa demonstrar que você possui vida de Deus. You don't have to show that you have vast Bible knowledge, but what you do have to show is that God is living in you. Quando a estratégia implica em alguns elementos. And so this strategy has a few elements. O primeiro deles é essa cartilha. So the first one is this booklet. Aqui estão todas as palavras e estratégias para serem ministradas nas casas. Como fazer? So here are all the messages that we are to talk about and all the strategies to show us how to do it. E nós orientamos para que não se mude nada. And so we guide people so that nothing is changed. Mas isso é controle e manipulação? Não. But is that control or manipulation? No. Mas é para não se perder o objetivo. But it is so that people don't lose the focus. Nós não podemos perder o foco e ficarmos falando de coisas que não devemos estar falando naquele momento. We cannot lose focus and begin talking about things that we should not even be talking about in that moment. A primeira palavra é sobre a chave da salvação. And so the first message is about the key of salvation.
E foi feito este suporte para chaves. And so we made this key hanger. Ficou bonitinho com as cores bem claras no Brasil. It's all pretty like with these bright colors in Brazil. Nós gostamos de coisas coloridas. We love bright colors. Mas este chaveiro aqui, esse suporte de chaves, é para ser colocado em um local visível da casa da pessoa. But this key hanger is to be put in a visible place inside a person's house. Aqui existe espaço para 7 chaves. And so here there is space for 7 keys. E cada dia da semana da reunião, And for every day for every week that we have a meeting together, você vai entregar para a pessoa uma chave. you will give the person a key. Estas chaves são colocadas em um lugar estratégico dentro da casa da família. And so these keys are placed in a strategic place inside a person's home. No primeiro dia você já vai preparado para falar junto com o dono da casa para colocar a chave no lugar estratégico. In the first day, you must come prepared to talk to the owner of the home about putting this key hanger in a strategic place. A primeira chave a ser colocada é a chave da salvação. And so the first key that you put on is the key of salvation. Chegou salvação do Senhor nesta casa. The salvation of the Lord has come to this house. A bênção do Senhor entrou nesta casa. The blessing of the Lord has come to this house. E você já vai, logo no primeiro dia, você vai dizer para aquelas pessoas que estão te recebendo: And on the first day, you will already say to the people who are receiving you, quais são os seus pedidos e motivos de oração? you will ask, what are your requests of prayer? What can we pray for you? Nós estamos orando e jejuando pelos seus pedidos de oração na nossa igreja. We are praying and fasting for your prayer needs in our church. O que você precisa que nós oremos? What do you need for us to pray? Você quer que nós façamos isso por você? Um motivo precisa ser dado. Would you like us to do something for you? You need to give us the reason behind it. Nós sabemos que aqui nessa cidade existem centenas, talvez milhares de pessoas com problemas emocionais, com problemas de depressão. We know that in this city there are hundreds, maybe even thousands of people who have emotional problems, that have problems with depression. Existem coisas que a depressão ela é física e orgânica. There are aspects of depression that is physical. Mas outras situações ela é de um fundo espiritual. But there are in other aspects, their foundation is spiritual. Isso é só um exemplo. But this is just an example. Os psiquiatras no Brasil costumam trabalhar depressão em 4 faces diferentes. The psychiatrists, at least in Brazil, they like to work with depression in 4 different phases. A maioria deles que possuem um fundamento espiritual Most of the phases have an actual spiritual foundation. trabalham as 4 faces. To work in the 4 Os que não phases. possuem trabalham em 3 faces. And those that don't have it work in 3 phases. Primeiro delas é a doença física da pessoa. So first things first is the physical of the person. O segundo é a alma da The pessoa. second is the soul. A terceira é a família da pessoa. Third is the family of the person. A quarta é o espiritual da pessoa. And the fourth is the spiritual life of that person. Normalmente as pessoas estão trabalhando a família, a alma e o físico da pessoa. Usually people work with the physical, the family, the soul. Mas os terapeutas, este é um exemplo, estão dizendo às pessoas que precisam trabalhar com uma estrutura espiritual também. But the psychiatrists, and this is just an example, are saying that we need to work as well in a spiritual way as well. Estou falando sobre isso porque eu sei que nesta cidade existem muitas pessoas depressivas. And I'm talking about this because I know that in this city there is a lot of people that suffer from depression. E uma das estratégias é ir na casa dessas pessoas para fazer uma campanha com elas para que elas sejam livres dessa depressão. And the strategy is for us to go into people's homes and help them out with this so that they can be delivered from depression. Nós não podemos espiritualizar toda a depressão como fundamento espiritual. We cannot just say that all depression has a spiritual foundation.
4 áreas diferentes. because there are 4 different areas. Mas se desprezarmos a espiritual, But if we set aside the spiritual side of things, é muito mais difícil para a pessoa manter-se curado. it's much harder for a person to remain well. Isso é uma porta aberta para que as pessoas recebam a palavra de Deus. And so this is an open door for people to receive the word of God. Na terceira lição, And in the third message, é onde nós falamos das pessoas que precisam receber Jesus. it's where we talk about the people that need to receive Jesus. E nós colocamos para a pessoa a necessidade de se ter Jesus na sua vida. And we talk to the person about their need to receive Jesus. É onde a pessoa entende e recebe na sua vida esta chave. It's when the person understands and receives this key in their lives, A chave da libertação. the key of deliverance, Porque precisa conhecer Jesus. that they need to know Jesus. Depois ele vai ser convidado a ter um encontro com Deus. Soon after, they will be invited to have an encounter with God. A igreja precisa estar preparada para fazer encontros com Deus. The church must be ready to have encounters with God. No primeiro dia de reunião, In the first day of meetings, nós orientamos que se faça uma foto das pessoas da casa. we ask that the picture of the people in the house would be taken. Não é uma foto que você vai estar presente, Not the picture that you're present in, mas a família vai estar presente. but the family will be present. Aquela primeira reunião, The first meeting, quando você retirar a foto, when you take the picture, não faça uma selfie don't do a selfie ou uma foto com você. or a picture with yourself in it. Mas esta foto é para uma estratégia But this picture is a strategy que você vai preparar para o último dia de reunião. that you will get ready for the last day of the meetings. Na semana que você encerrar a 7ª reunião, And in week 7, você vai marcar com a pessoa para que ela esteja na igreja no próximo dia de culto. you will try and come to try to talk to a person and see if they will come to Sunday service Para receber a chave da felicidade. to receive the key of joy. E você vai trazer essa pessoa à igreja, And so you will bring this person to the church. vai fazer um porta-retrato com aquela primeira foto, You will make a frame with that picture. vai escrever algo ali naquela foto You write something in that picture e entregar para a pessoa como uma lembrança and you hand it to the person as a gift. e entregar a última chave, a chave da felicidade. And you also give the last key, the key of happiness. E quando se encerra a 7ª reunião, And when you close off week 7, nós orientamos para que não se comece novos lugares de paz we ou casas de paz. try to give this guidance to not start other places of peace straight away. Porque você precisa cuidar daqueles que vieram para a igreja. Because you need to take care of those that just came to the church. Você traz muitas pessoas, mas não cuida delas, elas vão embora. If you bring a lot of people, but you don't take care of them, they will eventually leave. Olha, quando a gente se casa e é recém-casado, né, Daniel? So, when we get married and, we were recently married, É uma alegria só em casa. É muito bom estar em casa. it's a big joy to be at home. É verdade? True, yeah. Yeah. Mas você descobre com o tempo que quando você tem filhos, você descobre que a casa só os dois era uma casa triste. But when you actually have children, you find out that having a home, just the two of you, was actually a little bit sad. Era muito bom estar casado, não é assim, pastora Because Paula? it was great to be married, Mas quando se tem filhos, traz alegrias. but it is even better to have children. Dá muito trabalho. They do give a lot of work. Muitas fraldas e banhos e mamadeiras. There are a lot of diapers and baths and feeding. Mas dá alegria na casa. There is a joy in the house. Perde noites de sono. You lose nights of sleep, Mas é muito bom ter filhos. but it's great to have children. É muito bom ter crianças correndo. It is very good to have children running around. Dá trabalho. It gives work. Eu já sou avô. I'm a grandpa by now.
Mas é uma alegria só ser avô. but it is a joy to be a grandfather. É muito bom ser pai, mas ser avô é grandioso. It is good to be a father, but being a grandfather is great. A minha mãe diz que ela já tem 4 bisnetos. My mother says, so she already has 4 great-grandchildren. Ela diz que filho é muito bom. And she says, sons are good, Amor de neto é maravilhoso. loving your grandchildren is wonderful. Mas o amor que ela tem pelos bisnetos é dolorido, ela sente dor. But the love that she has for great-grandchildren even hurts. É algo que dói. It is something big, it hurts in her. Crianças, novos convertidos, traz muita alegria para a igreja. And so children, new converts, bring a lot of joy to the church. A igreja, quando for nos lugares de paz, todos os dias se terá um testemunho novo. The church, when they go into these places of peace, every day there will be a new testimony. Todos os dias você vai trazer alegria por aquilo que você está fazendo. Every day you will be bringing a joy to the places that you go. Amém, irmãos? Amen? Nós precisamos entender que quando pessoas novas são agregadas à igreja, traz-se uma grande alegria. We must understand that when new people begin to come to a church community, there is a lot of joy. Essa estratégia não é simplesmente para trazer almas para a igreja, mas para que as pessoas conheçam Jesus. This strategy is not to just bring a lot of people to the church, but it is to lead people to know Jesus. Se nós trabalhamos simplesmente porque queremos que a nossa igreja cresça, estamos com a motivação errada no coração. If we work so that our church numbers may grow, we have the wrong motivation in our hearts. A motivação do nosso coração deve ser que as pessoas conheçam Jesus. The motivation that should be in our hearts is that people would know Jesus. Elas precisam de Jesus. They need Jesus. Elas precisam conhecer salvação. They need to know E salvation. nós temos em nós a chave que elas precisam. And we have in us the key that they need. Nós temos em nós aquilo que elas precisam para ser salvas. We have in us the things that they need to be saved. Eu não estou preocupado em passar as lições para os irmãos, I'm not worried in giving you the messages, porque elas estão disponíveis em vídeos gravadas na internet detalhadamente. because they are available in online videos where you'll find a lot of details. Eu estou interessado em motivar o seu coração em levar salvação para as pessoas. But I'm really more interested in encouraging you and guiding you to take salvation to people's homes. Eles precisam ouvir a respeito de The salvação. people need to hear about salvation. Hoje, se nós olhamos para nós mesmos, Today, if we look at ourselves, nós ficamos preocupados somente com as nossas dificuldades e problemas. we're worried just with our problems and our difficulties. Mas há uma promessa para aqueles que guerreiam as causas do Senhor. But there is a promise to those that fight the good fights of God. Aquele que dá fruto pede o que quer a Deus e recebe. Those that give fruits ask God what they want and they receive it. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. The Word of God is very clear about this. É uma estratégia simples essas das casas de paz. This is a very simple strategy. É um desafio para os irmãos. It is a challenge for you. Nós orientamos que seja feito em duplas. We try to get it to be in pairs. Não 2 homens ou 2 mulheres, Not 2 men or 2 women, mas que se tenham 2 pessoas de sexos diferentes. but to have 2 people of opposite genders. Você não sabe o que você vai encontrar na casa. Because you never know what you will encounter in Você a vai home. encontrar homens e mulheres. You might find a man or a woman. Você vai encontrar pessoas que têm uma outra identidade sexual. You might find people who have a different gender identity. Vocês estão me entendendo? Do you understand? É por isso que nós precisamos ter sabedoria. This is why we need to have wisdom. E se você entrar numa casa para visitar e surgir questões que você não conhece, And if you enter into entrar numa casa que surgem questões que você and if you enter into a household where there are certain questions that you don't know the answer for, você perde um tempo para procurar alguém
para aprender a respeito, para depois trazer a informação. You ask for some time so that you can consult with somebody that does know it so that you can come back with an answer. Não entre em questões confusas Don't enter into confusing debates ou discussões a respeito de Bíblia. or arguments about the Bible. Procure apresentar a palavra simples e clara, Jesus. Seek to present the message clear and simple, Jesus. Não é o conhecimento quem convence as pessoas, Because it is not the knowledge that convinces people. é o Espírito Santo de Deus. It is the Holy Spirit of God. Por isso que é necessário preparo, jejum e oração. That is why it's necessary for you to have preparation, the prayer and the fasting. As pessoas vão se abrir para ouvir a palavra de Deus. People will open up to hear the word of God. E você vai em uma casa que você foi convidado para isso. And you will go into a house where you've been invited for that. E quando você chega em uma casa, em uma família, And so when you go into a family's home, na primeira reunião você pode dizer àquelas pessoas que eles podem convidar outras pessoas da família, outros vizinhos, para estarem ali na próxima semana. you may say to that family that they are free to invite other people and their neighbors to be there next week. Existem lugares de paz que estão tendo reuniões com 20, 25 pessoas. There are places of peace where they're having meetings with like 20 or 30 people. Nós pedimos aos semeadores que quando chegar numa casa, não marque para horário onde está acontecendo as refeições da família. We also lead the pairs to not book a time in the places of peace where families would usually be having dinner. Deve deixar-se claro para as pessoas que não tem necessidade de preparar nenhum tipo de comida de lanche. And you must also be clear to let people, and you need to clarify with the people as well that they don't actually need to prepare any sort of food or anything like that. Porque se faz uma vez, a pessoa se sente na obrigação de todos os dias, todas as reuniões, ter uma alimentação. Because if they do it once, then a person might feel like they must do that for every other week. Não é o nosso objetivo. That is not our objective. O objetivo é que aconteça uma festa no dia que a pessoa vier à igreja. The objective is that there is a celebration when the person comes to church. As músicas, o culto, a palavra, tudo dentro da igreja tem que estar voltado para aquela pessoa que veio aquele dia. The songs, the service, the message, everything in the service should be directed to those people. A pessoa precisa se sentir amada a tal ponto de nunca mais querer ir embora deste lugar. The people, they must feel so loved that in such a way that they will never feel like leaving ever again.